Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Demarque, eu sou oficial de Justiça na Justiça Federal de São Paulo e vou dar aqui continuidade aos vídeos da segunda temporada do canal Papo de Oficial, falando sobre um assunto importantíssimo que me pediram muito para falar, que é a penhora da casa em que você mora, a penhora aí do seu bem de família. Então você tá aí com várias dívidas, tá sofrendo processo na justiça e aí você tá com medo. Será que você pode perder a tua casa? Vamos falar disso então? Então, pessoal, a resposta, se o seu bem de família, se a sua casa vai poder ou não ser penhorada, depende. Então, eu já vou avisar, assiste aí o vídeo até o final, porque o assunto é cheio de detalhe. E vamos saber por que depende? Vamos começar então falando da lei. A lei que protege a sua casa, a sua residência, é a Lei 8.009 de 1990. É uma lei já antiguinha, é uma lei curtinha também, mas importantíssima. E por que ela é importante? Porque foi ela que instituiu a impenhorabilidade do bem de família. E o que significa isso? Significa que a casa que você mora com a sua família, ela não vai poder ser penhorada caso você esteja sofrendo algum processo judicial por alguma dívida, seja essa dívida civil, trabalhista, previdenciária, fiscal, seja ela contraída pelo marido, pela mulher, pelos filhos ou pelos pais, desde que sejam eles os proprietários do imóvel e residam nesse imóvel. Então, pessoal, essa é a regra geral. E mais, olha só que interessante, a lei do bem de família, que eu falei para vocês, a lei 8.009, ela não protege só o imóvel, não. Ela protege também os móveis que estão nele. Sim, isso mesmo, é a sua cama, a sua mesa, fogão, geladeira, televisão, tudo isso é protegido pela lei do bem de família. E isso significa que esses bens também não vão poder ser penhorados. Agora, e se for um bem de elevado valor, por exemplo, uma coisa que possa ser considerada supérflua, como por exemplo uma obra de arte valiosa? Nesse caso, sim, nesse caso, o oficial de justiça vai poder penhorar esse bem. Aí você fica pensando, mas tem o meu carro ali na garagem, que tá na garagem da minha casa, que é um bem de família, então o oficial não pode penhorar também. Nananina, não. Nesse caso, pessoal, é diferente. Os veículos podem sim ser penhorados, mesmo que eles estejam aí lá na garagem da sua casa, do seu bem de família, tá legal? E se você mora de aluguel? Porque daí você fica pensando, poxa vida, não tenho bem de família, não tenho casa, moro de aluguel. E os meus móveis, como ficam? Não precisa se preocupar, porque a lei do bem de família, ela protege também os seus móveis, mesmo que você more numa casa alugada. Então significa que aqueles móveis que você tem lá dentro da sua casa alugada também não vão poder ser penhorados, tá? Então não é só porque você mora de aluguel que você não vai ter a proteção da lei. E falando um pouco dos casamentos modernos, das uniões modernas. Um marido mora numa casa, a mulher mora na outra, acham melhor assim e se encontram de vez em quando. E ambos são proprietários dos dois imóveis. Será que a lei protege os dois imóveis? Não, pessoal. A proteção legal, ela incide apenas sobre um imóvel. Então, nesse caso, a pessoa vai ter que escolher e a lei dá a opção para ela escolher o bem de maior valor. Então, nesse caso, o bem de menor valor vai poder ser penhorado. O mesmo para aqueles casos em que a família tem mais de um imóvel que usa simultaneamente como moradia. Por exemplo, a família passa lá de segunda a sexta em uma casa e de finais de semana ela fica numa outra casa.
Então, seriam 2 bens de família? Seriam 2 imóveis que não poderiam ser penhorados? Também não. Nesse caso também, a pessoa vai poder optar pela impenhorabilidade do imóvel de maior valor e a penhora vai recair sobre o imóvel de menor valor. Bom, agora que a gente já está por dentro das regras gerais aí sobre a penhora do bem de família, vamos falar das exceções, que são aqueles casos em que o imóvel, mesmo sendo seu bem de família, vai poder ser penhorado. Quais são esses casos em que o imóvel vai poder ser penhorado? Dívidas relacionadas ao próprio imóvel, por exemplo, condomínio, IPTU, financiamento, você financiou aquele imóvel, esses tipos de dívidas permitem a penhora do imóvel. Número 2, para pagamento de pensão alimentícia. Você está devendo pensão alimentícia, você vai poder sofrer a penhora no seu imóvel. Mas e aí você fica pensando assim, poxa vida, você já casou de novo, você tem lá já uma nova esposa, ou se for mulher já está com outro marido e aquela casa pertence aos dois. E nesse caso, pessoal, a penhora vai recair só sobre a sua parte do imóvel, porque não seria justo penhorar o imóvel daquela pessoa que não é responsável pela dívida, tá legal? Então, só penhora a sua parte do imóvel. Se você tiver 50%, a penhora vai recair sobre os 50%. O que mais? Se você comprou aquele imóvel com o dinheiro proveniente de um crime. Por exemplo, a gente está vendo muito caso aí, né, de corrupção e tal. Então, por exemplo, vamos pegar aí um caso que está muito em voga, né, infelizmente. Um político é condenado por corrupção e se descobre que ele adquiriu aquele imóvel com o dinheiro da corrupção, com o dinheiro do crime. Nesse caso, ele vai poder sofrer a penhora desse imóvel, ele não tem a proteção do bem de família. Também relacionado aí a crime, se a pessoa sofreu uma condenação na justiça por um crime. Então, para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo. A pessoa, por exemplo, estava embriagada, deu causa a um acidente de trânsito, matou uma pessoa e sofreu uma ação judicial, foi condenada na justiça e comprovou-se realmente que ele foi o culpado pela morte. Então, nesse caso, a pessoa também ela vai ser responsável por indenizar aquela família da pessoa. Então, nesse caso, quando ela for cobrada pela indenização, ela também pode sofrer a penhora na casa dela, no bem de família. Que mais? Esse caso é dureza, pessoal. É o caso do fiador. O fiador, ele também não goza da proteção do bem de família. Então, se você aí foi ajudar um amigo seu, foi querer ser fiador, tal, se esse amigo seu, que é o locatário, não pagar o aluguel e você for acionado na justiça, sim, infelizmente você vai poder sofrer a penhora na sua casa, no seu bem de família. Vamos falar um pouquinho de jurisprudência? E para quem não sabe o que é jurisprudência, dá uma olhadinha no meu vídeo em que eu falo sobre a penhora no cemitério, que eu explico o que é jurisprudência. A gente tem visto alguns casos em que juízes permitiram que fosse feita a penhora do bem de família para dívidas trabalhistas quando o patrão morava em imóveis muito luxuosos, muito suntuosos, na verdade, verdadeiros palacetes. Então, aplicando o princípio da proporcionalidade, o que eles decidiram? Que deveria ser fornecido para o patrão um valor para a aquisição de um imóvel um pouco mais modesto e aquele imóvel suntuoso, luxuoso, de valor elevado, poderia sim ser penhorado para pagamento dos créditos dos funcionários, tá? Então, isso também já foi decidido pela justiça, é um assunto meio polêmico, mas é bom vocês saberem que já houve decisões nesse sentido. Vamos falar agora um pouco dos casos práticos. Então, vamos lá. Você tá aí na tua casa, chega um oficial de justiça,
com um mandado de penhora para penhorar a sua casa, o seu imóvel. E você agora que já tá craque, né? Você já viu aqui no vídeo os casos da lei e tal, você já sabe que não é nenhum daqueles casos em que o imóvel pode ser penhorado. E aí, como é que você faz? Será que você pode falar para o oficial de justiça que aquele é o seu imóvel de moradia e o oficial de justiça pode deixar de penhorar o seu imóvel? Então vamos lá, pessoal. A prática, ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque quando a gente fala de justiça, a gente tem que pensar em termos de Brasil. E quando a gente fala em Brasil, a gente tem que falar de justiça estadual, justiça federal, justiça trabalhista e também das várias diferentes formas que os juízes trabalham. Tá? A gente sabe aí, até pela jurisprudência, que os juízes não decidem sempre da mesma maneira, sempre igual. Então, nesses casos, pegando aí um pouco da minha experiência prática, eu já vi mandados judiciais em que os juízes determinam que o oficial de justiça constate se a pessoa reside no imóvel, se aquele é um imóvel de família. E se o oficial de justiça, no momento em que ele for cumprir a penhora, ele perceber que realmente aquele é um bem de família, que a pessoa reside no imóvel, ele deixe de realizar a penhora e comunique o juiz daquele fato, tá? Eu já vi decisões nesse sentido, já peguei mandados assim. Já vi casos também em que o juiz manda penhorar o bem de família sem que o oficial de justiça faça essa constatação, cabendo então à parte, a pessoa interessada, através de um advogado, alegar que aquele imóvel é um bem de família. Então, pessoal, agora eu vou dar aqui para vocês um conselho, tá? Olha como é importante a conversa com o oficial de justiça. Tá? Então, receber bem o oficial de justiça é sempre bom, porque o oficial, quando faz a certidão dele devolvendo o mandado, quer seja feita a penhora, quer não seja feita a penhora, ele pode comunicar ao juiz, ele já dá o alerta, porque ele foi em loco e ele viu se a pessoa reside lá ou não. Mas aí vem o meu conselho, isso não faz com que vocês estejam liberados de arrumar um advogado. Vocês precisam do advogado para fazer a defesa de vocês e para realmente demonstrar que aquele é um imóvel de família de vocês, tá? Porque o que eu vejo muito na prática, pessoal, e o que eu acho que eu preciso fazer um vídeo para falar só sobre isso, tamanha a importância da situação, são aqueles contratos de gaveta, aqueles casos em que a pessoa compra o imóvel e ela não transfere o imóvel na hora. Eu já peguei casos em que a pessoa havia comprado o imóvel há 15 anos e morava lá e ainda não tinha feito a transferência do imóvel. Então, a pessoa que tinha vendido o imóvel para ele sofreu uma ação na justiça e lá no registro de imóvel constava como sendo aquele antigo vendedor o dono do imóvel e o juiz mandou penhorar aquele imóvel, tá? Então, são casos aí que a gente precisa ficar atentos e eu volto a falar desse assunto porque é muito importante. Então, eu acho que deu para ter uma noção aí da empenhorabilidade do bem de família, ligados na proteção legal, porque essa proteção existe, é importantíssima. Se ficou alguma dúvida, manda para mim que eu respondo. E também não esquece de deixar um likezinho aí no final, se inscreve no canal, porque tem muito assunto interessante. E até mais, até o próximo vídeo.